Olá, mulheres, Simone Pires do Ser Livre. Estamos hoje encerrando a nossa série Emoções Guiada pelo Espírito. E a pergunta hoje é: sentimentos ou decisão? Em Lucas 22:44 diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Aqui está falando de Jesus, no momento de extrema angústia e estresse emocional em que ele se encontrava próximo à morte da tua cruz, em que ele estava em oração no Getsemane. Lembre-se de que os sentimentos são parte da alma, que é composta pela mente, pela vontade e pelas emoções. Quando nascemos de novo, isto é, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, não nos é dito para pararmos de pensar, apenas nos é dito para começarmos a pensar de uma maneira nova. Quando nascemos de novo, não nos é dito para pararmos de decidir, para pararmos de desejar, apenas nos é dito para rendermos a nossa vontade a Deus e decidirmos fazer o que Ele deseja de acordo com a direção do Espírito Santo. O mesmo acontece com as emoções quando nascemos de novo. Não nos é dito para pararmos de sentir. Apenas nos é dito para aprendermos a expressar esses sentimentos da maneira correta. Jesus não sentiu vontade de ir para a cruz, mas ele resistiu a agir de acordo com seus sentimentos. Ele sujeitou as suas emoções ao Pai Celestial. No jardim do Getsemane, Jesus passou por uma agonia de alma enquanto se esforçava para resistir à tentação de fazer o que sentia vontade de fazer, em lugar de fazer o que sabia que era vontade de Deus para ele. Então, nesse momento, ele resistiu à sua vontade, ele resistiu às tuas emoções para fazer a vontade do Pai. No entanto, que ele fala ao Senhor, a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice se for possível. Mas, se não for, que o Senhor me ajude a vencer. Então, assim, muitas vezes nós vamos passar por emoções, por situações em que as nossas emoções vão ser abaladas pela vontade de Deus. Porque Deus, Ele quer o melhor para nós, está nos levando a um lugar de cuidado, a um lugar que Ele tem para nós e que nós precisamos passar por aquelas emoções. E nós precisamos resistir às nossas emoções para fazer a vontade do Pai. Então, Deus, Ele pode testar as nossas emoções. Então, em Salmo 7:9 diz assim: Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. No Salmo 7:9 e Apocalipse 2:23 diz assim: Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, lemos que Deus é um Deus que sonda as emoções. O que a palavra sonda significa nesse contexto? Significa testar até ser purificado. Então, muitas vezes nós vamos ser testadas nas nossas emoções, até estarmos limpas, purificadas das nossas emoções que não estão alinhadas à vontade de Deus. Então, nós precisamos passar por algumas situações e momentos em que Deus vai nos ensinar a lidar com as nossas emoções, para que nós possamos subjugar as nossas emoções e não ser controladas por ela. Né? Então, assim, Deus ele nos leva a entender isso. E às vezes pode parecer um pouco louco, assim, essa forma como que eu estou dizendo, mas principalmente compartilhando do meu testemunho, da minha vida, eu fui uma pessoa totalmente assim, roubada nas emoções, sofri muito, cheguei à depressão. Então, assim, por isso que hoje o Senhor me dá a autoridade de falar sobre emoções. E não muito tempo depois do Senhor viver esse processo do controle das emoções, ainda tenho vencido, estou nessa luta ainda, nesse processo. E há pouco tempo o Senhor me falou isso, justamente de acordo com esses versículos que Ele nos ensina, que Ele sonda as nossas mentes e corações, né? Para dar fim àquilo que há de mal em nós, para trazer o bem para nós. E o Senhor me disse: se prepare, porque eu vou estar testando as tuas emoções. Então, assim, o Senhor, Ele quer nos levar em níveis de cura e de profundidade que Ele precisa testar as nossas emoções. Nós precisamos passar por situações
para sermos fortalecidas nele, para vivermos no Espírito e não viver nas nossas emoções e na nossa carne. É claro que isso tem o tempo certo, tem do Senhor para cada um de nós, né? Então, assim, Ele está fazendo para o nosso próprio bem quando Ele nos testa as nossas emoções. Então, independente de quem você é, haverá períodos em que você se sentirá mais emotivo que o normal. Você pode acordar certa manhã e sentir vontade de desmoronar e chorar sem motivo algum. Isso pode durar uma semana ou mais que isso. Você pode pensar, o que está acontecendo comigo? Durante esses períodos, você precisa tomar cuidado, porque seus sentimentos ficarão feridos com muita facilidade. A mínima coisa provocará suas emoções. Há momentos em sua vida que você irá para a cama orando, sentindo calma como nunca e acordar no outro dia de manhã seguinte como se estivesse acordada a noite inteira, cansada, que te levará a um humor desagradável. E também sentir, talvez deitar alegre e levantar triste. Então, o que devemos fazer quando começamos a nos sentir assim? Em primeiro lugar, não devemos começar a sentir condenação. Em número 2, segundo lugar, não devemos sequer tentar entender o que está acontecendo. O que devemos fazer é simplesmente dizer: este é um daqueles momentos em que as minhas emoções estão sendo testadas. Vou confiar em Deus e aprender a controlá-las. Como você e eu vamos aprender a nos controlar emocionalmente? Se Deus não permitir que passemos por algum momento de provação? Então a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que venha sobre nós mais do que nós podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Se o Senhor não permitir que esses tempos de provação venham sobre nós, nunca aprenderemos a lidar com o inimigo quando ele os trouxer sobre nós. E ele fará isso mais cedo ou mais tarde. É por isso que nós precisamos entender que as nossas emoções, muitas vezes elas são testadas por Deus. Deus nos permite para que nós possamos entender e lidar com as nossas emoções, para que nós não venhamos mais a cair nas ciladas do inimigo, roubando as nossas emoções, nos levando à morte. Então, assim, muitas vezes, as nossas emoções vão estar sendo testadas por Deus. E que o Espírito Santo que está conosco, ele nos ajuda a vencer. Ele nos ajuda a ser limpa de toda motivação errada, de toda emoção ruim que ainda está em nós, controlando a nossa vida. Está certo? Então fica hoje esse ensinamento para a tua vida. Talvez você possa estar passando por esse processo das emoções estar sendo testadas, se identificando com o que eu compartilhei com vocês. Então a palavra para vocês é: fiquem firmes, suporte, porque o Senhor Jesus ele está te aperfeiçoando para que você seja totalmente sarada de corpo, alma e espírito, com as emoções totalmente no Senhor e não em nós mesmos, na nossa vontade e não no nosso coração enganoso, porque assim nós seremos mulheres vitoriosas, vencendo cada dia em tudo aquilo que nós devemos ser e fazer. E que nós possamos ajudar a outras mulheres quando elas estiverem passando por esse processo e não tiverem esse entendimento de que as nossas emoções, elas são testadas, que as nossas emoções, elas têm que ser equilibradas, administradas, juntamente com o Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos nunca mais andar pelas nossas emoções, mas andar no Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. A paz.